E aí, pessoal, voltando para dar continuidade à terceira parte do Estatuto. Como já me conhece, Soldado de Souza, disciplina Legislação Militar. Vamos dar início à terceira parte do Estatuto. Vamos encerrar o Estatuto e hoje com a camisa da AESP, camisa que muitos de vocês irão usar, aluno Simplício, no tempo não era Simplício, e o grupo G22, o melhor grupo da formação da primeira turma de 2016. Então vamos voltar, vamos falar aqui inicialmente a partir do artigo 172. Situações especiais. São algumas situações, algumas passagens que o militar pode se encontrar e que é muito fácil de cair em prova, porque daqui dá para tirar várias questões. Então o bizu, vamos atentar mais essa parte aqui. Artigo 172, começando com a agregação. Primeiro eu vou ler a letra da lei. Por quê? Porque eu sempre recomendo que os senhores estudem lendo a letra da lei. Não deixe só para ver resumos. Então, letra de lei. Artigo 172. A agregação é a situação na qual o militar estadual em serviço ativo deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Isso aqui é o caput do artigo. Então, no caput dá para a gente tirar alguma coisa. Quem é que agrega? Militar do serviço ativo. Então, aqui você vai ficar prestando atenção. Para se cair alguma questão dizendo que é um militar em inatividade, você já vai marcar como errado. Militar do serviço ativo. Esse militar, quando ele agrega, ele deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro. Por exemplo, o cara está no quadro dos praças, soldado. Ele tem uma vaga naquela escala hierárquica. Você sabe o que é a escala hierárquica, né? A escadinha, o numeral. Quando ele agrega, ele sai daquela vaga e fica sem número. Por exemplo, se lembra que, por exemplo, lá na sua companhia, você está dentro de um quadro de distribuição, que é o quadro efetivo da sua companhia. Você está lá dentro de uma escala, você tem uma posição. Quando você agrega, você sai daquela posição e fica sem número. Você recebe a AG, a abreviatura. Então, para matar o caput, militar do serviço ativo, não é em inatividade, ele deixa de ocupar vaga na escala hierárquica e fica sem número. Ele fica em inatividade? Não. Ele ainda continua no serviço ativo. Ele só sai da escala hierárquica, ele só não vai tirar mais serviço enquanto tiver agregado. A agregação ela é um ato do comandante-geral e ele deve publicar em boletim interno. Outra questão, outro ponto importante. A agregação é ato do comandante-geral. Publica-se em boletim interno. Cuidado para não cair diário oficial do Estado. Em até 10 dias. Não tem úteis, são só até 10 dias. Então aqui você já pega o bizu. Outra característica da agregação: não tem prejuízo do QS, da remuneração. O militar continua recebendo o seu salário todo mês. Não gera vaga. Ou seja, a gente for lá no artigo 38, na vacância do cargo, a agregação não gera vaga na corporação militar. Entendeu? Ele deixa de ocupar uma vaga na escala hierárquica. Ele não deixa de ocupar uma vaga na corporação. Façam essa distinção, para dizer que pode cair questão dizendo que a agregação gera vaga na corporação. Não, não gera vaga. Ele deixa de ocupar uma vaga na escala, mas na corporação ele ainda está lá ocupando aquele cargo. Não gera desligamento e está sujeito às ordens, às obrigações militares. O militar agregado ele não deixa de ser militar, então ele continua sendo militar. Aqui é a parte geral, é o que traz o caput do nosso artigo 172. Nós vamos agora para os motivos que o militar deve ser agregado. Se a gente vê o parágrafo primeiro, o militar deve ser agregado quando? Para quem não tem essa apostila, comenta aí embaixo, que eu estarei enviando essa apostila aqui comentada por mim, não sei se dá para ver daí, mas tem os comentários, tem questões que já caíram nos concursos passados, e quando cair uma questão aqui eu vou comentar para vocês. Então aqui, eu peguei esse bizu de separação com o professor Ayrton Moral, que para mim é o melhor professor de legislação militar, depois dele é o Capitão Wagner. Para mim são os dois melhores professores, e eu indico também vocês pesquisarem os vídeos deles no YouTube. Ele criou esse macete aqui, o professor Ayrton Moral, e é fácil, porque o que é fácil o cara tem que repassar, fácil para o aluno aprender. Em vez dele ler todos os exercícios, que fica bagunçado na cabeça do aluno, aqui fica muito mais fácil. Por quê? Porque o militar deve ser agregado quando ele estiver aguardando alguma decisão. Aí tem 3 situações que ele vai aguardar a decisão, e quando ele estiver aguardando essa decisão, ele deve ser agregado. É quando ele estiver aguardando a decisão acerca da sua inatividade, o militar entrou com a papelada para ir para a reserva remunerada, passou mais de 90 dias e não foi solucionado, então agrega o militar.
O militar está aguardando decisão acerca de demissão ou expulsão, ou seja, o Conselho de Disciplina ou PAD optou pela demissão ou exclusão do militar estadual, e enquanto não sai a carimbada do controlador ou do governador, se passar mais de 90 dias e não sair, agrega o militar. Nessas 3 situações. Temos também as situações que agregam o militar em caso de incapacidade. O professor Ayrton Moral, ele separa inteligentemente a incapacidade temporária e a definitiva. O militar deve ser agregado por motivo de incapacidade temporária se ele passar 1 ano contínua de LTS e ele for julgado incapaz de forma temporária por serviço ativo. Então ele vai ser agregado. Ou se ele ultrapassar também 1 ano de LTSP. Ultrapassou 1 ano e ele não foi julgado, mesmo assim é agregado. Se ele foi julgado, passou esse ano aqui e ele ainda foi julgado incapaz temporariamente, então ele também será agregado. Temos também a incapacidade definitiva. O militar que for julgado incapaz em definitivo, está aqui, ó, em definitivo, para o serviço ativo. Veja que é diferente aqui. Aqui é incapaz temporariamente. O cara é julgado incapaz temporário. Entendeu? Aqui ele é julgado incapaz em definitivo para o serviço ativo. Aí ele vai ser o quê? Reformado. Enquanto a reforma dele não sai, agrega. Licença. Nós temos 2 tipos de licença. Licença para tratamento de interesse particular e a licença para tratamento de saúde dependente. Nessas 2 licenças, se o militar ultrapassar 6 meses contínuos, nessas 2 licenças aqui, ele agrega. Qual é o cuidado que você deve ter? Dele não colocar aqui essa LTS aqui, ó. Colocar aqui, trocar L-tipo por LTSP. E ele pode trazer uma questão dizendo que o militar estadual que passar mais de 6 meses contínuos de licença para tratamento de saúde dependente ou para licença de tratamento de saúde própria será agregado. Você marca o X. Ela é de interesse próprio, licença para tratar de interesse próprio ou licença para tratar de saúde de dependente. Temos também os desligamentos. O militar estadual, que por extravio ou deserção foi desligado, ele será agregado. Mas vamos lá. Ó. Extravias, ele é extraviado, ele está desaparecido por mais de 30 dias, ele é considerado oficialmente extraviado quando não há indício de deserção. Então, se ele foi considerado oficialmente extraviado, aqui, ó, considerado oficialmente extraviado, ele vai ser agregado ao seu quadro. Passando um certo tempo, se eu não me engano, 2 anos, ele agregado por extravio, é declarada a sua morte presumida. Mas de toda forma ele vai estar desligado e também aqui é uma situação especial que nós vamos ver. A deserção. A deserção, ele vai ser agregado após o prazo de graça, que são 8 dias, o militar desertou. Passou os 8 dias, que é o prazo de graça para ele se apresentar ou ser capturado, não se apresentou, então ele vai ser o quê? Agregado. Ou se ele for oficial ou praça, com estabilidade assegurada, ó, oficial ou praça com estabilidade assegurada, e ele se apresentou, ele é desertor, já estava agregado, entendeu? Se apresentou, continua agregado. Até sentença, e ele vai ficar agregado até sentença transitada em julgado. Então ele vai ser julgado pelo crime de deserção e até a sentença transitada em julgado ele vai permanecer agregado. Temos aqui em relação às penas. O militar que for condenado a pena restritiva de liberdade por mais de 6 meses será agregado, exceto o período de SUS, que é a suspensão condicional da pena. Preste atenção, porque pode cair uma questão dizendo que o militar será agregado após ser condenado por mais de 6 meses em pena restritiva de liberdade, incluindo o período de SUS ou incluindo o período de suspensão condicional da pena. Se incluir o período de suspensão condicional da pena, está errado. Ele foi condenado a 6 meses. Enquanto ele estiver cumprindo mais de 6 meses, 6 meses ou mais, ele vai estar agregado. Ah, mas suspendeu a pena, então ele não agrega. Ou se ele foi suspenso do exercício do cargo ou função. Também é uma forma de punição. Se ele foi punido, foi penalizado com dessa penalidade aqui, ele também será agregado pelo tempo que ficar suspenso. Posse. O militar tomou posse em cargo, emprego ou função pública, civil, temporária, não eletiva, inclusive da administração indireta, o militar será agregado. Ó, ele tomou posse em algum cargo, em algum emprego ou função. Esses 3 aqui, ó, CEF, cargo, emprego ou função, tem que ser pública, de natureza civil, temporária ou não eletiva. Um exemplo aqui, professor, um chefe do Demutran,
ou um cargo de secretário de segurança pública municipal, que acontece em vários municípios, tomou posse nesse cargo, o militar agrega. E aqui nós temos uma questão quanto à elegibilidade do militar. Veja, o militar com 10 ou mais anos de serviço, que foi candidato a cargo eletivo, após ele se candidatar, após ele registrar a candidatura na Justiça Eleitoral, ele vai ser agregado. A agregação dele vai durar o seguinte: se ele for eleito, a agregação dele vai durar até a data da diplomação. Então o militar foi eleito, ele registrou a candidatura, agrega. Ele permanece agregado até a data da diplomação, que é geralmente no final do ano, em dezembro. Então ele vai permanecer agregado. De lá ele vai para a reserva remunerada. Isso aqui nós estamos falando com um militar com 10 ou mais anos de serviço. Se ele não for eleito, ele tem que voltar para o serviço ativo em até 48 horas. Aliás, ele tem que voltar para a escala hierárquica em até 48 horas após a divulgação do resultado. E se no decorrer do processo da eleição ele perdeu a candidatura, ele perdeu a condição de candidato, está lá tendo o período político, está lá, ele está fazendo campanha, mas alguma decisão da justiça cancelou a candidatura dele. Então, se cancelar a candidatura dele no meio do processo, ele retorna imediatamente para a escala hierárquica. O militar não será agregado se ele for designado para exercer um cargo, uma incumbência, um serviço, uma atividade ou função. Todas elas podem ser administrativas ou operacional. Beleza. Quando o cara é designado para esse cargo, ele pode ser designado por BI ou outro meio oficial. Certo. Ele foi designado para o exercício de cargo, incumbência, serviço, atividade ou função administrativa ou operacional por BI ou outro meio oficial. Então, aqui, por ele ter sido designado para o exercício desse cargo, ele não pode ser agregado por isso. Esse exercício, essa atividade, esse cargo, essa função, ela não tem no quadro de organização e distribuição. Ou seja, essa função que ele vai exercer não existe no quadro de organização e distribuição da unidade que ele está lotado. Mesmo assim, não é motivo para agregar. Esse cargo, essa incumbência, esse serviço, esse cargo, incumbência, serviço ou atividade está previsto para militar de posto ou graduação inferior ou superior. Ele vai exercer uma função que é previsto para ser exercida por um militar de um grau hierárquico superior ou inferior. Tanto faz, não é porque ele vai exercer uma função que não está no quadro de organização e que seja previsto para ser exercido por um grau superior, um grau hierárquico superior, ele não vai ser agregado por causa disso. Esse exercício, cargo, incumbência ou função, pode ser previsto para militar de outro quadro ou qualificação. Nem por isso o militar vai ser agregado. Por exemplo, um militar QOA, um oficial do quadro QOA, vai exercer um comando de uma companhia, que é, em regra, a atribuição de um quadro de oficiais de escola. Não é porque ele vai exercer outro cargo que vai agregar. É isso que isso aqui quer dizer. Não é porque ele vai exercer esses cargos aqui que vai ser agregado. Outro caso que o militar não pode ser agregado, se ele estiver frequentando curso de interesse da corporação dentro ou fora do Estado. Exemplo, o militar estadual vai fazer, por exemplo, um curso de inteligência na ABIN, lá em Brasília, na Agência Brasileira de Inteligência. É um curso de interesse da corporação. Não é porque ele saiu da corporação, ele saiu do estado dele para fazer um curso lá no outro ente federativo, que ele vai ser agregado. Não, ele não vai ser agregado por causa disso. Qual é a questão, professor? Como é que essa questão pode me pegar? Ela pode dizer que o militar será agregado se ele estiver frequentando curso de interesse da corporação dentro ou fora do estado. Essa marca é errada, ele não será agregado. Ele não será agregado se o militar estiver sem cargo ou função de forma temporária. Como assim, professor? Eu já vi. No batalhão, chegou um oficial superior e ele não tinha cargo, não era comandante de seção, ele não tinha nenhum cargo, não estava exercendo nenhuma função, apenas estava indo lá e ficar o expediente, porque não tinha nenhum cargo para ele naquele momento. Ele não vai, se o cara não tem nenhum cargo, não vai agregar o cara por causa disso, entendeu? Então, se estiver sem cargo, função temporária, não será agregado. Enquanto permanecer como excedente. Excedente é uma situação especial que a gente vai ver mais adiante. Mas em regra é o seguinte, o cara estava de forma agregado ou em outra situação, ele voltou para o quadro dele e quando ele voltou o quadro não tinha mais vagas. Então ele fica como excedente. Só que hoje em dia, com a lei de promoções, é bem difícil de acontecer. Mas se ele ficar de alguma forma como excedente, não agrega. Se ficar como excedente, não agrega. Denunciado em processo crime pelo Ministério Público. Lembra que o militar é denunciado em processo crime pelo Ministério Público, se ele tiver de licença, a licença é interrompida, né? Pois pronto, nesse caso aqui, se o militar for denunciado em processo crime pelo Ministério Público, ele não será agregado.
Aqui é uma ótima questão, dizendo que o militar estadual será agregado ao ser denunciado em processo crime pelo Ministério Público. É uma ótima questão de pegadinha. E como você já viu isso aqui, você não vai cair. Entendeu? Caiu no concurso de 2008 e no concurso de 2016, esses temas aqui sobre a agregação. No concurso de 2008, CESP, caiu assim, ó. A agregação é a situação em que o militar estadual em serviço ativo deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Até aqui está certo. A agregação ocorre quando o militar toma posse em cargo, emprego ou função pública, civil, temporária, não eletiva, inclusive da administração indireta, e é contada a partir da posse, a partir da data da posse no novo cargo, emprego ou função, até o retorno à corporação ou transferência de ofício para a reserva remunerada. Questão certa, caiu aqui no concurso de soldado 2008, CESP, prevista lá no artigo 172, parágrafo 1º, inciso 3, a linha I e parágrafo 3º. Então você tem que ler toda a letra de lei para você poder resolver questões. Não vá só por resumo, não vá só por bizu, não. Caiu aqui no meu concurso, em 2016, a OCP. O militar estadual que tenha sido afastado temporariamente do serviço ativo por ter sido julgado incapaz após 1 ano de tratamento de saúde, deverá ser agregado, sendo que a agregação é a situação na qual o militar estadual em serviço ativo deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Questão certa, e você preste atenção, que ele pega 2 conceitos e junta numa questão só. Então você não adianta saber só um conceito do caput, ou só um inciso. Você tem que saber o conjunto da obra. Ele pegou uma situação que permita a agregação, que é o cara ter sido afastado temporariamente do serviço, porque ele foi julgado incapaz temporariamente depois de 1 ano contínuo de LTS. E depois ele diz o que é a agregação. Questão certa. Artigo 172, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A. Conseguiram entender? Então leiam a letra da lei. Vamos entrar agora na reversão. Artigo 174. Esse artigo 174 parece ser curto, mas se o cara não estudar direito, o cara se passa. Por quê? A reversão é um ato, e esse ato é do comandante geral. Em regra, você vai ver já. O comandante geral publica esse ato em boletim interno em até 10 dias. E veja que o prazo é semelhante à agregação. É ato do comandante geral, publica em BI até 10 dias. Até aqui é igual à agregação. Só que quem são os alvos dessa situação? Quem são os militares que podem ser revertidos? É o militar agregado e é o militar inativado. Aqui é onde está. O militar agregado, quem faz a reversão dele é esse garoto aqui, é o comandante geral, seguindo esse preceito aqui. Consegui pegar o bizu. E o militar inativado, quem é o militar inativado? É o militar da reserva remunerada ou é o militar reformado por incapacidade definitiva, que está voltando, foi julgado apto e por algum motivo está voltando ao serviço ativo. Esse militar aqui, você tem que entender o seguinte, esse militar aqui está de forma implícita lá no texto, também é competência desse cara aqui. Mas o militar que está voltando para serviço temporário, quem é o militar que volta para prestar um serviço temporário no serviço ativo? Que volta da inatividade para prestar um serviço temporário no serviço ativo. Só pode ser o militar da reserva remunerada, que foi convocado ou designado por quem? Aí assim, a autoridade é o governador, que é capaz de fazer esse ato, governador ou autoridade por ele designado, ou autoridade designada pelo próprio governador. Como assim, professor? Se o militar retorna, diz que ele retorna para o quadro ou para o serviço ativo. Quem é que retorna para o quadro? Quem retorna para o quadro de origem é o militar que está agregado. Também é o militar reformado, porque ele volta tanto para o quadro dele, como ele volta para o serviço ativo. Ele não estava inativo? Beleza. Mas qual é o militar que volta para o serviço ativo de forma temporária, para exercer um serviço ativo de forma temporária? É o militar da reserva remunerada. E o governador é que tem a capacidade de efetivar a reversão dele. O governador ou a autoridade por ele designada. Geralmente ele vai designar quem? O comandante geral. Mas em regra, governador. Vamos ler a letra de lei? Reversão é o ato pelo qual o militar estadual agregado ou inativado retorna ao serviço, retorna ao respectivo quadro ou serviço ativo. Beleza. Se retorna ao serviço quadro, o cara se retorna ao respectivo quadro, ele não está inativo, ele está ativo, só está agregado. Logicamente é o militar agregado. Reversão é o ato pelo qual o militar estadual inativado retorna ao respectivo serviço ativo. Quem é o militar inativado que retorna ao serviço ativo?
o RR e o reformado. Quando cessar do motivo que deu causa à agregação ou quando reconduzido da inatividade para o serviço temporário. Aí sim, quando ele fala em serviço temporário, ele está falando em quem? Em reserva remunerada que voltou. No parágrafo 1º tem: compete ao comandante-geral efetivar o ato de reversão de que trata este artigo, devendo ser publicado no boletim interno da corporação até 10 dias, contado do conhecimento oficial do fato que a motivou. Está aqui, ó. Ato do comandante-geral, em regra, nesse caso aqui, publica em boletim interno até 10 dias. Parágrafo 2º. A reversão da inatividade para o serviço ativo temporário, quem é que volta da inatividade para o serviço ativo temporário? Não é o reformado, porque o reformado está voltando para o serviço ativo normal, entendeu? Mas o cara que volta para o serviço ativo e sabe que vai voltar de novo para a inatividade é o reserva remunerada. Aí diz, ó, a reversão da inatividade para o serviço ativo temporário é ato da competência do governador do estado ou de autoridade por ele designada. Pegou o bizu? Parágrafo 3º, você não dá nada. Por quê? A qualquer tempo, cessadas as razões, poderá ser determinada a reversão do militar estadual agregado, exceto nos casos previstos nas alíneas F, G, H e J do inciso 3º do artigo, parágrafo 1º do artigo 172. Quais são essas exceções aqui, ó? Nessas exceções que ele deu, o militar não pode ser revertido. Ele vai continuar agregado. Não pode ser revertido o militar que tenha caracterizado a deserção. Ele está lá foragido e caracterizou a deserção. Então ele vai ser agregado e não vai ser revertido. O desertor que se apresentou que foi capturado. Então até a sentença transitada em julgado, ele não poderá ser revertido. O militar que for condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, enquanto durar a pena. Então enquanto durar a pena, ele vai continuar agregado. Ele não vai ser revertido. Ou o militar condenado a pena de suspensão do exercício do cargo ou função. Enquanto ele estiver suspenso do seu cargo ou da sua função, ele não será revertido. Se ele pegar o bizu, dessa aqui da reversão, não caiu aqui nenhuma questão passada de concurso, mas está um comentário meu aqui. Então quem quiser essa apostila, comenta aí, que nós damos um jeito de passar essa apostila comentada. O próximo que nós vamos estudar é o excedente, artigo 175. Eu vou dar uma pausa para eu apagar e escrever isso aqui para a gente dar continuidade.